Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. Esse é o módulo básico 1, como recebemos a Cristo. Jesus, ao longo do seu ministério terreno, desafiou seus ouvintes a crer nele e em suas palavras. Muitos ouvem o chamamento de Jesus, mas não sabem como exercer fé em resposta aos apelos de Jesus. O apóstolo Paulo, correlacionando o ato de receber Jesus pela fé com o mesmo ato para andar com Cristo, escreveu em Colossenses capítulo 2, o versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eis a questão. Como você recebeu Jesus como Salvador? Muitos, ao responder essa questão, contam a sua história antes de receber Jesus. No entanto, quem de fato sabe como receber a Cristo é capaz de testemunhar em 10 segundos. Como é possível testemunhar em 10 segundos? Paulo nos revela. Romanos capítulo 10, o versículo 8 a 10. Porém, como se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo apresenta 3 condicionantes para efetivar a crença salvítica, isto é, para receber Jesus como Salvador e Senhor. Estas mesmas condicionantes são aplicadas para andar com Cristo. Ouvir a pregação, crer na palavra de Deus e confessar a Cristo como Senhor. A primeira condicionante para crer é ouvir a palavra da fé que pregamos. É preciso qualificar esta pregação. Isto porque, por meio da Bíblia, é possível extrair os mais diferentes temas para embasar uma pregação. Por exemplo, a criação dos céus e da terra, as alianças entre Deus e os homens, as palavras de profecia, etc. Por esta razão, Paulo qualificou o que é a pregação da palavra da fé, ou seja, o tipo de pregação ou ensino que desperta a fé. Romanos, capítulo 10, o versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando o que está em foco como público-alvo é trazer o perdido a Cristo, a palavra que produz a fé salvítica é especificamente a palavra de Cristo. E qual é o teor desta palavra? Jesus a sintetizou nesses termos em Mateus capítulo 4, 17 e 23. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. As curas eram elementos autenticadores da missão messiânica de Jesus, mas o cerne da pregação era o evangelho do reino. E o que este evangelho anunciava? Os anjos comunicaram aos pastores, em Lucas capítulo 2, o verso 10 e 11. O anjo, porém, lhe diz: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. As boas novas, isto é, o evangelho da salvação,
diz respeito ao nascimento do Salvador, Jesus Cristo, e o seu nascimento é só o começo da história. O foco, o cerne do Evangelho, Jesus pontuou certa feita em João capítulo 12, 32, 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Paulo compreendeu que o cerne do Evangelho é a crucificação de Jesus Cristo com sua consequente ressurreição. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Note o teor da mensagem que salva o perdido. Não é sobre o pecado, nem cura, nem libertação de opressão, muito menos de prosperidade. O cerne do Evangelho é a mensagem da cruz. Isto porque, em João, capítulo 1, verso 29, Jesus ele é apresentado por João Batista como sendo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no sacrifício do Cordeiro de Deus que o amor de Deus é revelado em pura compaixão. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O público-alvo do Evangelho é o mundo caído no pecado. A mensagem consiste na crucificação do Filho de Deus na cruz, pois por esse sacrifício Deus proveu salvação ao perdido. Quando ouvimos o Evangelho, a revelação desse grandioso amor de Deus, ele desperta a fé que salva. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto recebera, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta fé é resultante da graça de Deus, isto é, da revelação que somos alvos do amor imerecido de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quem crê nesses termos é justificado por meio da fé, isto é, recebe a declaração da parte de Deus de ser justo, tendo paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta justificação nos é atribuída por causa de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. E Deus pode atribuir a sua justiça por causa do que está colocado em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Por conclusão, nós ouvimos, cremos e confessamos esta verdade. Romanos capítulo 4, verso 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É com base nesse evangelho que podemos crer e confessar para sermos salvos. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve
para rever os textos que foram citados. Compartilhe para que outro também conheça como recebemos a Cristo. Siga-me para crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.